E aí, pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre acreditação. Como você pode saber se um hospital oferece qualidade e segurança? Num primeiro momento, a expressão pode até parecer um pouco estranha, né? Diferente, assim, vamos dizer. Mas a acreditação nada mais é do que um certificado de qualidade na área de saúde, ou seja, é algo muito importante para uma instituição de saúde. Para ser acreditado, o que é que precisa, Linda? Bom, o hospital precisa atender uma série de requisitos, requisitos inclusive rigorosos, né, que garantem essa qualidade, essa segurança na assistência do paciente. E aí existem diferentes níveis de acreditação, dos mais importantes é o diamante. É a categoria mais alta, né, da acreditação internacional que utiliza padrões desenvolvidos globalmente, né, por comitês técnicos altamente especializados. Bom a gente frisar isso aqui. Os critérios são rigorosos, né, que de aproximadamente 7.300 hospitais em funcionamento hoje no Brasil, somente 100 tem acreditação internacional Quimento no nível diamante. Destes, 23 estão na região Nordeste e apenas um na Paraíba, que é o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, o hospital que faz parte da rede própria da Unimed João Pessoa. Bom, eu sei que é muita informação, muita coisa, a gente vai detalhar melhor isso. E o que é que isso significa, né? O que é que isso garante a você? Por conta disso, nós estamos recebendo aqui 2 gestores, especialistas nesse assunto. Aqui conosco o Dr. José Calixto, gestor técnico e clínico do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Seja bem-vindo, Dr. Calixto, pela primeira vez aqui no nosso videocast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, para mim. É um assunto que eu adoro, eu gosto muito. E, enfim, tudo isso começou lá atrás e eu sempre fiz parte desse movimento, desse processo, né? E falar de acreditação e certificação para mim é um prazer enorme e eu estou aqui para tirar as dúvidas e ajudar os colegas e o público do que for necessário. Muito bem. E aqui conosco também a Jaqueline Castro, ela que é gestora de qualidade dos hospitais próprios da Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Né? É um prazer estar aqui, poder falar um pouco, né, sobre qualidade e segurança do paciente. Muito bem, a missão de vocês é traduzir para nós, né, usuários, o que é que significa essa acreditação, esse selo de qualidade, né? Mas vamos lá. Antes da gente começar aqui né, o nosso papo, o nosso tema, como eu falei, é a primeira vez que eles participam aqui, tanto o Dr. Calixto quanto Jaqueline, do nosso videocast, né? E é um momento bem oportuno porque todo ano, na segunda quinta-feira de novembro, é celebrado o Dia Mundial de Qualidade. Esse dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas. Então, é importante a gente trazer esse tema aqui para que você também saiba o que é que significa, né, quais são os benefícios para você, estando, né, nesse atendimento ou tendo a oportunidade de ser atendido em uma instituição que tem esse selo de qualidade. Então, seguinte, antes de começar aqui o bate-papo, se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, se inscreve aí, dá o seu joinha, ativa o sininho para que toda vez você receba sua notificação aí com conteúdo novo do nosso videocast. Você pode acessar o nosso portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Pode entrar em contato com a gente também pelo nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa. E também estamos no Spotify. Isso quer dizer que aí no seu caminho da ida para o trabalho, na volta para casa, você pode também ouvir o nosso conteúdo através da plataforma do Spotify. Vocês são muito chegados à rede social, gostam de compartilhar informações, conteúdos nas redes sociais ou não? Eu adoro. Né? Sou craque nisso. Olha aí! Sim, gosto bastante. É legal, né? Sim. Falar um pouco do tema também para as pessoas que... Importante. né? Mas vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Dr. Calixto, eu já falei aqui brevemente na abertura, mas eu queria que o senhor, né, explicasse melhor o que é e qual é o objetivo de uma acreditação hospitalar. Nada mais é, Linda, do que uma ferramenta de gestão, principalmente para quem faz a gestão,
onde todos os processos eles são mapeados, né, dentro de uma instituição, seja ela hospitalar, pode ser de um laboratório, de uma agência transfusional, de um setor de hemodiálise, não é exclusivo da rede hospitalar, não. Certo. São várias instituições de saúde. Então, um hospital acreditado, ele minimiza os riscos de erros. Então, a gente cria, né, a gente segue os protocolos à risca, né, e a gente tenta, né, a gente fazer com isso com que os riscos e os danos ao paciente sejam minimizados. É impossível, nem aqui, nem nos melhores hospitais do mundo, a gente ter um hospital 100% sem nenhum risco, nenhum erro. Tá. Isso tudo começou lá atrás, né? Começou nos Estados Unidos, né? Quando saiu um livro chamado Errar é Humano. Então, diante desse livro, esse livro foi quem abriu toda essa discussão sobre o dano que qualquer paciente tem dentro de uma instituição, principalmente hospitalar. Então, a certificação, ela traz os processos, os protocolos, um treinamento intensivo com todo o corpo clínico, toda a equipe multiprofissional, e faz com que esses danos e esses erros aconteçam menos. Então, a gente cria várias barreiras para que isso não aconteça. Então, é muito mais seguro para o paciente estar numa instituição certificada e acreditada do que num hospital comum. E como você disse aí, de muitos hospitais, é uma minoria que hoje a gente tem essa certificação. É como se fosse um selo de qualidade. Você, quando vai procurar um hotel, você não vai lá e vê os comentários. Como é. Então, a ANS hoje, ela valoriza esses hospitais, essas instituições que são acreditadas. Então, há uma busca, certo, é uma adesão voluntária, não é obrigatória. Então, tá. o hospital, ele é que vai atrás, isso tem um custo, óbvio, e a gente procura fazer, os hospitais hoje, eles vão atrás dessa certificação, e nem todos conseguem, porque a instituição certificadora, ela é muito exigente e segue à risca todos aqueles protocolos, que inicia desde a lei regulatória. O hospital, ele passa por uma vamos assim dizer, uma fiscalização de toda a documentação junto aos órgãos de vigilância sanitária, bombeiro, enfim. Então, é uma coisa muito boa, principalmente para o paciente que vai estar mais seguro dentro de uma instituição acreditada e certificada. Jaqueline, existem diferentes acreditações, né? Tem, inclusive, a acreditação nacional e internacional. Qual a diferença entre elas? Então, a acreditação nacional, que nós, né, já fomos acreditados nacionalmente de 2008 a 2020, né, que é a UNA. Essa acreditação, ela lida muito com a segurança relacionada a protocolos, né? Então, ele tem 3 níveis, a acreditação nacional. E o primeiro nível fala sobre segurança, então a gente trabalha muito regulatório, né, muito segurança relacionada a equipamento, a instruções de trabalho, como o que o colaborador ele precisa trabalhar dentro da unidade. O nível 2, que a gente chama gestão integrada, ela faz muito essa interação entre os processos, né, que a gente sabe que um setor, ele para estar 100%, ele precisa de outro, então eles se juntam, se ajudam, e nessa parte do nível 2 ela trabalha muito isso, a gestão integrada entre os setores. E ao do nível 3, que é a parte de melhoria, né, contínua. Certo. E na acreditação internacional, ele não tem esses níveis. Hoje ele trata apenas como do Canadá, ela é uma certificação canadense, e ela trouxe para cá apenas um nível, que é o nível diamante. Então, para que hoje qualquer hospital ou qualquer outra unidade ele seja acreditado na metodologia Quiminto, você tem que atingir o nível diamante. E aí ele traz muito cuidado centrado no paciente, a experiência do cliente, como é que hoje o paciente está se sentindo dentro de nossa unidade, seja do momento que ele é admitido até o momento que ele tem alta. Como é que ele se vê dentro da unidade. Então, a gente trabalha muito o cuidado centrado nele, a experiência dele, né? Então, a diferença é essa. A gente trabalha muito a experiência do paciente dentro da nossa unidade e também o colaborador, tá?
Doutor Calixto, por que o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei optou pela acreditação internacional Quimento? Bem, como a Jaqueline falou, lá atrás nós fomos já ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Tá. Então, a gente chegou no nível nacional no máximo. Então, a gente procurou superar isso. Então, a gente procurou uma certificação internacional, que existe várias, né? E a gente procurou a canadense, o Quimento, Certo. por nós acharmos que seja o mais rigoroso. Então, a gente realmente procurou ser o que tinha mais, vamos assim dizer, difícil e rigoroso. E a parceria que a gente já tinha com o QGA, que era o antigo IQG, que é o instituto que ele é a certificadora. Então, a gente já tinha essa parceria com eles, era um ambiente já agradável com eles. Então, a gente resolveu seguir pela a bandeira canadense. A instituição ela já pode começar a ser acreditada no nível mais alto ou é algo que vem gradativamente acontecendo? O Quimento, ele já parte para a forma diamante, né? Que a gente chama Diamond. Certo. Então, eles vêm já, como a gente já era ONA 3, então isso facilitou muito esses processos, né? E a gente foi evoluindo e hoje nós somos o nível máximo. E a nossa pretensão, Linda, é que não só o Hospital Alberto Urquiza, mas toda a rede credenciada, todas as nossas unidades da Unimed João Pessoa, que a Unimed João Pessoa hoje é um holder, é uma estrutura grande, crescemos hoje, nós temos 16 unidades. Então, a nossa pretensão é que toda operadora seja certificada. E é o que eles chamam de certificação 360 graus, onde para que todo mundo fale a mesma língua, que é o qualitez, a gente chama a língua da qualidade, é o qualitez. Então, a gente pretende com isso, inclusive está na nossa visão, né, no nosso planejamento estratégico, toda operadora ser certificada até 2025, 2026. E a gente... Por que isso? Porque junto à ANS, nós vamos ser mais valorizados. E, inclusive, em termos de ranking e posição dentro da ANS. Então, a gente pretende, com isso, desenvolver toda a cultura dentro da operadora completa. Né? E o Alberto Urquiza é nossa maior unidade de negócio, é onde, né, tem os maiores problemas, vamos assim dizer, são lá, e a gente começou lá, e a nossa tendência hoje é partir para os outros dois hospitais, né, e, enfim, para todas as unidades. Jaqueline, essa acreditação ela é renovada periodicamente. Isso. De quanto em quanto tempo? Como é feita essa renovação? Então, quando nós conseguimos essa certificação em 2020, ela é uma certificação que tem validade de 3 anos. Certo. Então, nós fomos recertificados agora em 2023 e vamos ser recertificados em 2026. E dentro dessas recertificações, a gente tem um manual onde a gente acompanha e é o norte para a gente, né, o nosso direcionador de que ações a gente precisa tomar para atingir a excelência. Né? Como o Dr. Calixto falou, nós nunca seremos 100%, mas o nosso diferencial é que a gente trabalha a melhoria contínua. Né? A gente busca antes que ele aconteça. Entendi. Então, e a certificação, ela nos traz isso. Entendi. Tá? A gente falou aqui já que a acreditação, né, ela mostra, né, a questão da qualidade e da segurança que o usuário vai ter naquela instituição. De uma forma prática, doutor Calixto, quais são os diferenciais, por exemplo, na rotina de uma instituição, de um hospital que é acreditado, né, desses protocolos que são usados? Olha, tem uma falácia. Você acredita que existe ainda alguns colegas médicos que acham que a acreditação e certificação é muita burocracia, dificulta o trabalho, é muito papel, é muito protocolo, é muito papel para preencher, que isso traz custo, aumenta custo. Isso é uma falácia. Realmente é um movimento hoje. A certificação é um movimento hoje internacional irreversível. Não tem mais como a gente voltar para trás. É um movimento que reduz custos. Ora, se a gente controla toda a taxa de ocupação, infecção, se todo mundo é para fazer a mesma coisa, né? A gente, dentro de uma instituição que a gente roda o giro-leito, diminui taxa de infecção, todo mundo falando a mesma língua, isso é óbvio que nós vamos reduzir os custos. Então, não é custo.
na minha cabeça, no meu entendimento, é investimento. A gente está fazendo investimento no paciente, que é o nosso bem maior. Aquela história que se diz, o cliente tem sempre razão. Ora, o cliente é a razão da existência de toda a instituição. Então, a acreditação muda toda a rotina dentro de um hospital. Eu estou lá no Alberto Urquiza desde a fundação. A primeira certificação começou comigo, o ONA 1, lá atrás, 2008, e hoje nós já falamos nisso dentro do hospital há 17 anos, Linda. Então, essa cultura já está implantada. Todo mundo já sabe o que é uma acreditação, como é que funciona. Temos as nossas dificuldades, né? Aquelas pessoas que ainda dificultam. Mas, enfim, o nosso objetivo é que o paciente se sinta seguro e a gente sente a diferença de como era antes e hoje. Então, para os próprios clientes mesmo, os próprios usuários podem responder isso, a diferença. Então, é uma evolução natural e muito boa para todos nós. No caso da equipe assistencial, quais são os ganhos, né, de uma acreditação? Em primeiro lugar, quando a gente vai selecionar hoje um colaborador, a gente já pesquisa se ele já tem, né, essa experiência com um hospital acreditado, porque, como você falou, é um hospital diferenciado, onde a gente cumpre muitos protocolos, né, muitas normas. Hoje, o benefício para o colaborador, a gente também trabalha muito a metodologia Quimmento, hoje ela trabalha muito a saúde do colaborador. Então, dentro desses manuais, a gente tem um manual que nós chamamos de ROPS, que é as práticas organizacionais obrigatórias, que uma delas fala só sobre a saúde do nosso colaborador. Então, hoje, como é que a gente trabalha o nosso perfil do nosso colaborador? Quais são os programas que hoje a gente trabalha para o nosso colaborador baseado no perfil, né? Vamos dizer que a gente tenha colaboradores hipertensos, diabéticos, com um perfil com saúde mental fragilizada. Então, eles trazem muito isso, que a gente trabalhe programas que melhorem esse colaborador. Então, a certificação hoje, ela, além de ser a importância do paciente como cuidado centrado, o centro de tudo, ele também traz a saúde do nosso colaborador. Então, hoje, a gente trabalha muitos programas. Às vezes, protocolos que nós implantamos de alguma forma trazem benefícios para ele de segurança, né? Ele está seguro dentro daquela unidade fazendo a assistência àquele paciente. Então, muitos direcionamentos são levados a isso. Entendi. Doutor Calixto, é mais fácil ou mais difícil gerir um hospital acreditado? Eu tenho uma experiência vasta nesse assunto e, olha, gestão de hospital, em complexidade, só perde ou é igual à gestão de aeroporto. Porque a gente lida com a vida humana e com o ser humano. Eu vou dar toda entrevista, toda palestra que eu dou, eu cito esse exemplo. A melhor palestra que eu assisti em minha vida foi em São Paulo, de um holandês que ele trabalhou durante 30 anos na American Airlines fazendo a ponte aérea Nova York-Paris. E ele aposentou-se e foi convidado para ser diretor de um hospital no interior do estado de Minnesota. E ele foi. E ele fez uma analogia da aviação com a saúde, um hospital. Ele ficou impressionado como é que uma mala tinha mais segurança saindo de Nova York para Paris e vice-versa, de que um paciente dentro de uma instituição hospitalar descer para o centro cirúrgico e não ter nenhum dano, nem um risco. Então, a palestra dele é muito fantástica, ele faz essa analogia que são muito semelhantes. E ele dizia, lá a palestra dele, ele disse o seguinte, que na aviação o comandante é quem faz todo o checklist e a responsabilidade é dele. Ele faz questão de olhar item por item, porque ele vai no avião. E dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, o cirurgião, o anestesista e toda a equipe deveria fazer esse checklist que a gente chama checklist de cirurgia segura. Né? Então, ele às vezes não faz, ou ele, vamos assim dizer, ele ignora porque o dano não vai ser para ele. E ele falou também nessa palestra que no dia que o avião, que o checklist não for feito pelo comandante, ele para de andar de avião, porque vai cair. Então, enfim,
a gente vê que dentro de uma instituição que a gente segue os protocolos, que a gente tenta minimizar esses danos, a gente sabe que de cada 10 pacientes que estão dentro de qualquer hospital, não é só aqui no Brasil não, é no mundo todo, 30%, ou seja, de cada 10, 3 vão ter algum dano, ou uma queda, uma falha de medicação, ou uma queimadura, um óbito, um dano grave. Né? E, por exemplo, numa instituição acreditada, a gente vai atrás, quando acontece qualquer dano, a gente vai atrás, a gente faz uma reunião de análise crítica e a gente puxa todas as pessoas, todos os atores que estavam dentro desse danos, né? Sim. Vamos assim dizer, e a gente puxa, a gente tenta aprender com os erros. Não é punitivo, é uma coisa educativa e a gente aprende muito, porque a gente aprende com os erros. Então, hoje, gestão de corpo clínico é muito difícil, principalmente com Alberto Urquiza, que nós temos 700 médicos, 1.400 colaboradores. Para você ter uma ideia, naquela recepção principal, passam por mês 20 mil pessoas. Né? Nós temos 249 leitos, 4 UTIs adultas, UTI NEO, um pronto atendimento que faz 9 mil atendimentos mês. E, enfim, é uma cidade, é uma prefeitura. Administrar ali é uma prefeitura e a gente, como gestor, precisa contrariar interesse. E na hora que você contraria os interesses, enfim, a gente sofre, mas é muito, muito melhor gerir um hospital acreditado do que não, porque ali está todo mundo, o corpo clínico, o multiprofissional, a gente está sabendo, está falando a mesma língua. Vamos lembrar agora um pouco do histórico de acreditação do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, que é uma unidade de alta complexidade, com 25 anos e que há pouco mais de 14 é acreditado. O Dr. Carlos já falou aqui que a primeira acreditação foi conquistada em 2010. Ele, na época, era já gestor da instituição. E quando você lembra dessa época, né, da primeira acreditação, de todo o processo que a instituição passou, né, que vocês tiveram que ficar atentos e trabalhar, o que é que vem à sua memória? Muita evolução, muito trabalho. Eu vou lhe dizer, quando a gente assumiu em 2008, a diretoria era eu, Dr. Rômulo e Dr. Fábio Rocha. Na verdade, a ideia surgiu de Fábio Rocha. Fábio é um empreendedor, um empresário que ele sempre via a coisa à frente. E a gente conversando, ele disse, Calixto, vamos acreditar esse hospital certificar. E eu disse, o que é isso? Ele disse, rapaz, é uma coisa boa, os hospitais do Sul estão fazendo. Eu fui estudar. Na verdade, eu não sabia o que era também, não. Como muita gente na época não sabia. E hoje muita gente não sabe o que é. Aí a gente foi estudar e a gente, pra você ter uma ideia, para a gente aprovar essa ideia no nosso conselho, a gente demorou quase 6 meses. Porque tanto o CONAD na época, ninguém sabia, a gente teve que provar que era uma coisa boa, que ia reduzir custo, que ia trazer resultado. E a gente conseguiu. E não foi fácil mudar. Olha, mudança é aquela história, mexeu no meu queijo, vai mudar. Ora, a gente saiu. A gente tem uma classificação de risco lá no nosso pronto atendimento que se coloca a pulseirinha pela cor. O cliente ele é atendido não pela ordem de chegada, é pela gravidade. Tem uma classificação chamada Manchester, que é feita por uma enfermeira, que ela simplesmente faz as perguntas, preenche um formulário e o próprio sistema diz a cor dele, né, se ele está mais crítico ou não. Isso na época a gente foi bastante criticar, vai botar pulseira em um paciente aqui do convênio, aqui não é o SUS. E a gente instituiu o protocolo de cirurgia segura no centro cirúrgico, que é aquela história de checar a documentação, o lado correto da cirurgia, se o doente tem alergia, se não tem. Então, enfim, a gente criou protocolos, criamos a mudança e foi luta. A gente conseguiu, né, em 2 anos, do 0 para a UNA 1 foram 2 anos de luta. Eu fui a Fortaleza umas 6 vezes, o hospital da Unimed lá já era acreditado, então eu fui para lá e a roda já existia. Ninguém vai inventar a roda. Eu ia para lá e eu copiei e colei muita coisa daqui para cá. Alguns colegas resistentes, o corpo clínico resistente, mas enfim, nós conseguimos a UNA 1, passamos
depois mais 4 anos para o ONA 2 e chegamos ao ONA 3. As dificuldades no começo existe porque vem aquela história de mudança. Toda mudança vem o medo, vai piorar, vai ser pior. E, enfim, mas a gente conseguiu e hoje nós somos acreditados internacional e vamos para frente. E a nossa meta aí é toda operadora agora. Eu trouxe aqui, eu tenho uma filinha aqui, porque são alguns dados que a gente sabe que são importantes. Né? Uma linha do tempo da acreditação do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. A gente tem aqui alguns marcos importantes. Por exemplo, 2008, que foi quando teve início o processo para essa primeira acreditação. Aí, 2 anos depois, em 2010, o hospital conquista o nível 1 do certificado da ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação. 5 anos depois, em 2015, o hospital conquista o nível 2, né, da ONA. Em 2017, o hospital conquista a acreditação com excelência, o nível mais alto, né, da ONA. E aí, em 2020, o hospital conquista a acreditação internacional, que desde então vem sendo renovada até hoje, não é isso? Então, a linha do tempo para você aí saber. Ô, doutor Carlos, o que é que mudou da primeira certificação até hoje? Assim, uma mudança que o senhor diz, aquilo ali... Olha, no começo foi bastante difícil. A gente teve muita resistência e com o tempo o próprio corpo clínico, os próprios colaboradores foram se adaptando, né? E a gente viu que isso era uma coisa irreversível, sim, era bom, reduzir o custo, criamos vários protocolos, né? As nossas HOPs e assim, no sistema Unimed, infelizmente, tem uma política. A cada 4 anos a gente tem aquela eleição lá que muda a diretoria e, enfim, esse ato que aí desses 4 anos do ONA 1 para o 2, porque teve a mudança política, certo, a nova gestão que assumiu na época para entender o que era a acreditação, demorou um tempo e teve que vir um consultor, né, fazer um diagnóstico do hospital e ele, no relatório dele, ele viu que tinha que continuar. E hoje a gente já tem a cultura implantada. Certo. Então, hoje a gente já fala de acreditação desde a porta, o maqueiro, o pessoal da limpeza sabe o que é a acreditação até, vamos dizer, a alta gestão. Então, todos têm que estar no mesmo nível de conhecimento e de participação. Sim. Então, é assim que a coisa funciona. O time, ninguém trabalha só. Né? Então, hoje eu digo que o nosso hospital é hoje o que é graças à equipe multiprofissional, todo o time. E o desejo da alta direção que tem que fazer, que tem que estar empenhada e participar, né, tanto da parte teórica, vamos assim dizer, que é a parte estratégica, até a parte operacional. Então, todo mundo precisa estar dentro da mesma bolha. Entendi. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo sobre qualidade, né, para conhecer um pouco mais dos nossos convidados de hoje, né, enfim, falar sobre as pausas, né, para dar uma reabastecida nas energias, não é verdade? Vou começar com o doutor Calixto, que gosta de viajar. Qual o seu estilo viajante, doutor Calixto? Me diga aí. Quem é que não gosta de viajar? É, né? Bom demais. É bom demais. Eu adoro viajar. Isso vem lá de trás. E viajar principalmente com amigos e a família. E a família. Eu nunca viajo só, não. Ninguém viaja só, não. Olha aqui as imagens. Aí a minha família. A família toda. A esposa, filho. Minha filha. Ah, tá. Sua filha, seu meu genro e os netos. Esse que está no carrinho é neto. Esse outro aí é agregado. E nessa viagem aí, meu filho não pôde ir, que ele está fazendo residência em Maceió. Aí foi uma foto em Orlando, quando a gente viajou lá para Disney. Tá? Então, eu posso até dizer, Linda, que a pandemia, Covid, mudou a minha vida radical. Eu dei uma virada de chave. Foi mesmo? Foi, porque a gente passou quase 2 anos sem operar. Sim. Eu sou cirurgião, então as cirurgias eletivas pararam. E eu virei médico do Covid, fui estudar o Covid, que ninguém sabia também. Sim. Fiquei dentro lá do Alberto Urquiza vários dias, na linha de frente. E nessa época nasceu meu neto, né?
Aqui tem outra foto, mas vá, continue. Aí, Já a gente fala sobre ela. Nasceu meu neto Aham. e, coincidentemente, ele estava lá em casa. A minha filha ainda era estudante, ficou aqui. Sim. E meu companheiro que operava comigo, doutor Fernando Ramalho, faleceu de Covid. Então, o Covid passou e eu resolvi mudar de vida, né? E fui estudar e fui mais para esse lado da gestão, que eu gosto muito de ler, de estudar, de me atualizar. E hoje a cirurgia, para mim, eu ainda opero, mas muito pouco, vivo ali pelo hospital. Hoje eu basicamente tenho dedicação exclusiva no hospital, né? De segunda a segunda-feira. E posso dizer que o hobby de viajar, para mim, é onde eu tiro toda essa carga, esse estresse que viver dentro de um hospital quase 24 horas. Hoje, minha esposa disse que eu vivo mais no hospital, meus filhos, minha família disse que eu vivo mais no hospital do que em casa. E é verdade. Não vou dizer que não é, mas tem que ter alguma válvula de escape. E a minha é viajar com os amigos e farrar, né? Tem Muito coisa melhor bem. que farrar. Essa foto aqui que a gente tá vendo, onde é que foi? Essa foto aí é com a minha esposa. Sim. Eu acredito que essa foto foi, e eu não sei se foi no Chile, eu acho que foi no Chile. No Chile. No Chile. Tem mais? Passa aí. Olha aí. Aí também foi... Hora do lanche. Essa turma aí é mais a família do meu genro. Meu neto tá ali, minha esposa. Então, essa foto também foi feita lá nos Estados Unidos, lá no parque. Eu acho que foi no SeaWorld. E foi agora esse ano. E eu gosto desse tema aí. Esse tema aí é que eu gosto né? de viajar. E aí, pronto. Aí tá a minha família completa. Meu filho ali no canto, Calixto Neto, minha nora Gabi, minha filha Marília, Joaquim, que é meu neto, e Marquinhos, que é o genro. E tá vindo agora o segundo neto, que é o João. Olha João tá aí. ali, tá vindo ali Tá chegando. na barriguinha ali de Marília. Já tá chegando. Muito bem. Só pra gente encerrar aqui com o doutor Calixto, qual foi o lugar que o senhor conheceu já e que lhe marcou, assim, numa dessas viagens? Linda, eu conheço mais de 70 países. Eu viajo muito, mas muito, eu não junto dinheiro, não. O que eu tenho é para viajar, mas assim, uma cidade que eu adoro, que se dissesse aqui, ó, chegou aqui um gênio e diga assim, escolha, você tem uma cidade para escolher agora, que você vai para lá de graça, passar 8 dias, eu escolheria Nova York. Eu adoro Nova York, porque é uma cidade urbana, uma cidade que tem de tudo, que não para, é 24 horas. E ali eu já fui, eu acho que umas 5 ou 6 vezes a Nova York, adoro aquilo ali. E o Brasil também, eu gosto também aqui do Brasil, tem muito canto que eu gosto. Mas para mim, Nova York é a top das tops. Olha aí. Vou passar agora a bola para Jaqueline, que eu já soube que gosta de passar o tempo livre aproveitando a vida com as amigas. É isso? Assim. Foi meio... Não. Olha aqui, ó, as amigas. Essa foto foi um aniversário, que foi de uma amiga, de Camila. O hospital, como o doutor Calixto disse, a gente vive muito mais, né, dentro do hospital do que na nossa casa. E aí, um dos hobbies que eu e essas minhas amigas, a gente construiu, foi de toda semana a gente se reunir para realmente desestressar, né? De toda semana, o que é que a gente vive dentro do nosso trabalho, né? Que, como a gente disse, a gente vive muito, né, dentro daqueles problemas, né? A gente sempre querendo dar o melhor para o nosso paciente e muitas vezes a gente toma para si coisas que a gente quer resolver e que muitas vezes a gente não consegue, né, doutor Calixto? É verdade. Então, uma do que nós direcionamos junto com as minhas amigas é toda semana a gente se reunir, tomar um vinho. Momento de vocês. Um momento para que a gente converse, para que a gente desestresse. A gente até fala do trabalho, porque é difícil não falar do trabalho. Mas foi um dos... do trabalho. E aí foi um momento que eu trouxe que, assim, a gente gosta muito. Cada uma com sua particularidade. Tem advogada, tem enfermeira igual a mim, tem arquiteta. Então, a gente sai dali, cada uma fala do seu problema e a gente junto consegue melhorar o nosso dia. Por isso que eu trouxe como Outra algo coisa bom. Que eu já soube que você gosta é de fazer atividade física. Eu gosto de fazer atividade física. Pratica quantas vezes na semana? Normalmente 3 a 4 vezes no 3 máximo. a 4, tá. Né? Então, assim, é algo que também me desestressa muito. Muitas vezes, quando eu não consigo ir, eu fico bem triste. É o que? Musculação? Musculação. Tá. Musculação. Já fiz a parte funcional, já fiz crossfit. E agora eu gosto mesmo da musculação, que é algo que me desestressa mesmo. Corre?
Corri, já, mas ainda... Já correu. Já corri, mas Certo. agora estou tentando voltar. É, né? É. Eu vou pegar o gancho da minha pergunta para avisar vocês e a quem está nos assistindo que está chegando, né? O dia da corrida da Unimed João Pessoa, dia 1º de dezembro. Todo mundo convidado a participar. Lembrando aqui os percursos. 5 quilômetros, 10 quilômetros e 1 quilômetro, para que toda a família possa participar, criançados, idosos, adultos, todo mundo, gente. E aí, lembrando que a largada e a chegada vão ser no Largo da Gamileira, né, ali na divisa entre as praias de Tambaú e Manaíra. Manaíra, isso. Né? Tambaú e Manaíra. E eu vou estar lá, inclusive, representando a equipe do videocast, porque a equipe vai estar na corrida, em outra corrida, que é a dos bastidores, trabalhando. Mas estaremos lá, se Deus quiser, fazendo um percurso de 10 quilômetros. Já soube que o Dr. Calixto também vai estar nesse corre dos bastidores. Dos bastidores, tá Não é aí lá, isso? dando suporte lá no SOS, dando suporte para quem precisar. Olha aí, tá importante. vendo? Jaqueline, você tá mais do que Vou. convidada. Isso, já fiz minha inscrição. Já fez sua inscrição? Já. Vou com a família. De quantos quilômetros você vai? Ali, vou com meu esposo e meu filho. Sim. Né? Ah, então pronto. Vai a família inteira. Vai a família inteira. Muito bem. E para você saber mais informações, mais detalhes da corrida da Unimed, é só você acessar o portal unimedjp.com.br/corridas Unimed. Tem a página lá especial para que você possa saber todas as informações, tá bom? Voltando aqui no nosso tema do episódio de hoje, queria falar... A gente já falou aqui sobre a acreditação hospitalar, mas o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei tem muitos outros certificados de qualidade, né? Mais setorizados, vamos dizer assim. Tem certificado para UTIs, na área de nutrição, em prevenção de lesão de pele, tromboembolismo venoso, né? Também na área de enfermagem, vigilância sanitária. Doutor Calixto, a gente pode afirmar que o Hospital Alberto Urquiza é o mais certificado da Paraíba? Privado, eu acho que sim. Eu não conheço. O Alberto Urquiza, ele é o maior. Eu digo isso em todo canto. É o maior e o melhor hospital privado do estado. Eu não tenho dúvida nenhuma. E dentro do sistema Unimed, nós somos também muito bem avaliados. Né? É um hospital grande, de uma arquitetura, para você ver que nós temos 25 anos, a obra começou há 30 anos atrás, e você vê que desde aquela época, há 30 anos atrás, ele tem uma arquitetura bacana. Né? Apesar de que hoje a nossa estrutura física deixa alguns pontos, né, que nós estamos fazendo um retrofit nele geral. E em termos de certificação, nós temos essas aí, né, você falou, onde a principal é o Quemento. Sim. Recentemente nós fomos agraciado também pela AGEVISA como um hospital de boas práticas de segurança do paciente. A nossa enfermagem também é reconhecida pelo COFEN. Temos um selo de lesão de pele. A nossa comissão de pele também recentemente foi muito bem avaliada e foi premiada no sistema Unimed em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar. Então, as certificações de UTI pela EpiMed, todo ano a gente faz essas certificações, e para a gente é muito bom, né? Ter o reconhecimento do nosso trabalho por essas instituições, que são instituições sérias. Conceituadas, né? Instituições conceituadas. Certo. Como é cuidar da qualidade de um hospital com a importância que o Alberto Urquiza tem, Jaqueline? É difícil. É uma responsabilidade gigante, né? Muito. E é muito difícil, né, doutor? Porque nós somos os direcionadores, né? Nós não fazemos a qualidade. Quem faz a qualidade é quem está na ponta. Tá. O nosso trabalho, o nosso objetivo é que cada um entenda o seu papel, se veja dentro dessa certificação, né? E a gente precisa que eles se vejam ali como peça principal. Porque, como doutor Calixto, não sou eu, não é doutor Calixto como gestor que vai fazer. É o colaborador, é quem está na ponta, né? Nossa equipe multa. Então, o nosso trabalho como qualidade é mostrar para eles a importância disso, deles estarem juntos conosco, nessa
nesse dia a dia, né, que a gente trabalha. Então, é difícil, porque são pessoas, lidar com pessoas muitas vezes é difícil, né? E a gente precisa diariamente estar mostrando a eles a importância disso, tanto para o paciente, que é a razão de nós estarmos ali, quanto para eles, né, como colaborador. Então, é um desafio. É um desafio grande. Imagino que seja Constante. Constante. Recentemente, o Hospital Alberto Urquiza realizou 2 transplantes no mesmo dia. Um de coração e um de fígado. Não é para qualquer estrutura, aliás, não é qualquer estrutura que possibilita, né, um feito como esse. O Alberto Urquiza, inclusive, foi o primeiro da Paraíba a realizar o transplante de coração e fígado, ambos em 2004 e rim em 2009, ou seja, faz história. Para a gente que está do lado de cá, é difícil a gente imaginar, por exemplo, a cidade de João Pessoa sem o Hospital Alberto Urquiza. Por toda essa estrutura que ele tem e por essa história que ele fez e faz. Não tem como a gente imaginar assim, João Pessoa sem um hospital. É uma coisa que já está... Né, doutor Galista? Vocês têm essa mesma impressão? Sim. Não só temos, como temos a certeza. Eu tenho 35 anos de formado e a história da medicina da Paraíba são 2. Uma antes e outra após a inauguração do hospital, que na época era o hospital da Unimed. Né? Então, esses 2 transplantes aí que você falou, que foi feito na semana passada, foram feitos no mesmo dia e quase na mesma hora, foram simultâneos. Olha só. Né? Então, nós somos um hospital de alta complexidade, nosso time, nossa equipe, a gente tem excelentes profissionais do quilate de Dr. Cássio Oliveira, Dr. Maurílio Onofre, então toda a equipe deles. Então a gente conseguiu fazer esses 2 transplantes, né, graças à doação de um paciente jovem que faleceu em Campina Grande e a gente tinha esses dois pacientes receptores que estavam à disposição e a gente conseguiu fazer e digo que todos 2 estão muito bem, obrigado. Eu acredito até que o de fígado já recebeu alta e o do transplante de coração já está no apartamento, também está evoluindo bem. Então, isso mostra a evolução não só do hospital, como de toda a medicina paraibana. O hospital vem evoluindo, a gente tem, ultimamente, investiu muito tanto no ser humano, no corpo clínico, nos colaboradores, com várias, vamos dizer, educação continuada, como na parte de infraestrutura também, de equipamentos, né? A gente tem feito renovação desses equipamentos e isso tudo tem um custo e a medicina cada vez mais é mais moderna e vai evoluindo e a gente não sabe o que vai acontecer na medicina daqui os próximos 4, 5 anos, com inteligência artificial, com muita coisa, é muita novidade, é muita ação e muito custo. Sim. E a gente está dentro desse processo. E a gente faz parte toda dessa estrutura, a roda girando e a gente acompanhando. A Unimed João Pessoa evoluiu muito. Hoje nós temos 171 mil usuários, mais aí de 30 a 40 mil de intercâmbio. Temos a CACI, parceira, outros convênios, a Frafep, a Fiat. Então, enfim, nossa estrutura vai crescer com a aquisição daquela escola ali que ficou colada, a permuta que a gente fez com a Secretaria de Educação, né? Então vem aí a Cidade Unimed, que é um projeto bacana, é um projeto revolucionário. É o futuro. É o futuro que está acompanhando também o desenvolvimento da nossa cidade. João Pessoa é o boom, é a bola da vez de tudo, toda vez que quando a gente viaja, que vai para um congresso ou para um evento, os colegas de fora, do sul do país, do sudeste, querendo vir para cá, morar aqui. Eu estou vendo a hora João Pessoa não ter mais espaço, nem eu estava dizendo que até o trânsito já está diferente. E, enfim, vamos acompanhar o crescimento da cidade e o desenvolvimento também da medicina.
Esse é o nosso intuito. Falando um pouquinho ainda dos marcos históricos, né, do Hospital Alberto Urquiza, eu citei aqui o mais recente, né, que foi a realização desses 2 transplantes, mas eu também queria destacar aqui o nascimento dos quíntuplos em 2003, né, ou seja, antes mesmo dos transplantes e apenas 4 anos depois da fundação. Né? Tinha esse baita desafio aí pela frente, que foi o nascimento dos quíntuplos. E a questão também que o senhor, inclusive, já comentou aqui um pouco, só que da sua experiência, mas eu queria falar também da vivência do hospital durante a pandemia. Da vivência só não, da importância do hospital para a cidade, para o estado durante a pandemia, porque a estrutura colaborou muito com a cidade, com a saúde, né, dos pessoenses, de quem mora aqui, não é isso? Na verdade, a atual gestão, né, o nosso presidente, Dr. Walter Ramalho, a gente assumiu a direção no olho do furacão do Covid. Eu me lembro que quando terminou a apuração, todo mundo se dirigiu lá para o hospital e a gente, na época, criou vamos assim dizer, um QG, um quartel-general do Covid. Uhum. E realmente o hospital deu um show. Nós viramos referência em toda a região. A gente recebeu paciente aqui de Recife, de Natal, de Cuiabá, de onde era. Inclusive, o próprio sistema Unimed tratava a gente como referência na região. Isso graças ao quê? Nosso hospital era um hospital já acreditado. Então, a gente já tinha o nosso plano, que é obrigatório de todo hospital acreditado, certificado, ter um plano de expansão, um plano de, vamos assim dizer, desastre. Então, isso facilitou nossa desenvoltura e a gente não deixou nada a desejar aos melhores centros do país e do mundo, viu? A gente tinha todo dia de manhã a nossa reunião, a gente fazia os cases acompanhando os outros hospitais. Ô Jaque, me diz uma coisa, para você, né, a questão da segurança, da qualidade, ganharam ainda mais força e mais importância depois da pandemia. Isso. Né? Como é que é para vocês, assim, lidar com isso? Como o Dr. Calixto falou, uma das metodologias para serem trabalhadas dentro do Quimento é um plano de desastres e catástrofes. E aí, o que é que traz esse plano? A gente tem que se preparar para qualquer desastre ou catástrofe que possa acontecer. E nós entendemos que a pandemia foi algo que veio muito rápido, né, e que a gente precisou se preparar. Então, a primeira coisa, a gente começou a fazer reuniões diárias, né, a gente chamava as reuniões de comitê de crise, né, Dr. Calixto? E dentro dessas reuniões, a gente avaliava toda a parte de assistência, não só assistência, mas também o custo, né? Quanto nós tínhamos de medicamento, quanto nós tínhamos de máscara, né? O quanto nós tínhamos de EPIs. Então, a gente começou a entender. Então, as lideranças mais estratégicas participavam dessa reunião e ali a gente saía com planos de ações a serem acompanhados para que não ocorresse um colapso, né? E aí, nessas reuniões, a gente entendeu que a gente precisava criar um plano de capacidade plena. Que aí a gente entendeu que o hospital ia receber muitos pacientes e a gente tinha que saber para onde direcionar esses pacientes. Né? Se o pronto atendimento enchesse, como é que a gente ia fazer? Se a UTI a gente não tivesse mais leito, como é que nós íamos fazer? Então, criamos um plano de capacidade plena direcionado à ferramenta pelo Quimento, né? E aí, nesse plano de capacidade plena, a gente trabalhava equipe, a gente chamava de 3 Es. Os 3 Es. Equipe, equipamento e espaço. Tinha que ter esses 3 organizados. Tinha que ter, então... Gente para trabalhar, que muita gente adoeceu. Sim. Alguns colegas tiveram que se afastar até por comorbidades, pela idade, pelo medo também. Isso. E equipamento, né? Então, é espaço. Isso. Equipamento e equipe. Esses 3 a gente trabalhou muito. Então, a gente, dentro desse plano, a gente direcionava. Se não tivéssemos mais colaborador na internação, de onde a gente tiraria? Era do centro cirúrgico, que era o centro cirúrgico que teve que parar. Então, tudo isso tinha dentro desse plano de capacidade. E foi o que nos direcionou a saber o que fazer.
né? Então, foi algo muito que foi instruído, né? Já por a gente ter essas ferramentas de qualidade, foi o que nos direcionou durante 2 anos, né? Porque a gente começou... Várias curvas tivemos. Isso, 2020 e até 2022 a gente ainda tinha esses fluxos de Covid muito bem trabalhados dentro da instituição. E muitas vezes, o que o Dr. Carlos falou, nós tínhamos algumas equipes assistenciais que eram administrativas, inclusive o meu setor, né? Eu sou enfermeira, tem enfermeiras na minha equipe, e nós precisamos sim para assistência. E nós fomos, né? Porque a gente entendia a importância disso. Então, tudo estava dentro desse plano de capacidade. Então, tiramos algumas equipes assistenciais de lideranças, equipes assistenciais de setores administrativos e colocamos dentro da assistência para a gente conseguir uma melhor qualidade para o nosso paciente. Nosso episódio está chegando ao fim. Queria agradecer a participação de vocês. É rápido. Obrigada, viu, doutor Calixto, pela visita, pelo papo. É um prazer. Esse assunto, quando a gente começa a conversar e puxar um, puxar outro, é um assunto que eu gosto particularmente e a gente vê que é muito importante a certificação, a acreditação, esse processo todo, e é uma coisa fantástica. Recentemente a gente teve em São Paulo, a gente fez um treinamento de avaliador do próprio Quemento e tinham lá quase não, mais de, vamos assim dizer, 200 pessoas, né? Tinham médicos, enfermeiros, né? E a gente vê que é uma coisa que encanta. Sim. E que é bacana. Você está dentro de uma instituição acreditada, que você busca o melhor para o seu paciente, e minimizando erros, e a cada dia vai sendo renovado, e é uma coisa bacana, que eu gosto. Jaqueline, obrigada, viu? Obrigada, eu agradeço, né, pelo esse convite. E, assim, falar de qualidade e segurança é algo muito importante, porque é a gente saber que pode mudar a vida daquele paciente, seja por identificar ele corretamente, né, seja como prevenir que ele não caia. Então, é algo que a gente vê como uma importância muito grande. Então, assim, eu agradeço, né, o convite da gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, que já vem aí há vários anos e que a gente busca sempre essa melhoria contínua. Muito bem. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a você também que está aí nos assistindo. Semana que vem tem mais conteúdo. Eu espero você, tá bom? Até lá.